Vamos à resolução da questão número 8 da prova da ESA do ano de 2021. A prova que estamos resolvendo é a prova do tipo A. Vamos ao enunciado da questão. Numa PA crescente, ou seja, numa progressão aritmética crescente, os seus dois primeiros termos são as raízes da equação x² menos 11x mais 24 igual a zero. Sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto dessas raízes, então a soma dos termos dessa progressão é igual a letra A, 1100, letra B, 1200, letra C, 1452, letra D, 1350 e letra E, 1672, ok? Bom, antes de abordar a solução da questão propriamente dita, vamos fazer um esboço da teoria que está por trás da solução desta questão, certo? Então, a questão fala de uma progressão aritmética. Então, imagina uma sequência cujos termos eu vou denominar de A1, A2, A3 e assim por diante. Passa aqui por um AN, se eu quiser para aqui ou então continua, certo? Vai depender do tipo de progressão, se é infinito ou é finita, mas esse AN aqui ele vai fazer papel de um termo qualquer, certo? Então isso aqui é uma sequência que a gente chama de progressão aritmética. Aí veja, para uma sequência ser chamada de progressão aritmética, ela tem que aumentar de um termo para o outro sempre a mesma quantidade, certo? Então, por exemplo, eu começo lá no A1, aí o A2 vai ser o A1 mais uma constante que eu vou chamar de R. O A3 vai ser o A2 mais essa mesma constante e assim por diante. Ou seja, essa sequência ela vai ser uma progressão aritmética se for conhecido o primeiro termo, eu vou chamar de A. E além disso, qualquer termo, ele é sempre igual a partir do segundo, qualquer termo a partir do segundo é sempre igual ao anterior a ele, mais uma constante. Essa constante aqui é o que a gente chama de razão, certo? Então, basicamente, isso aí é a definição do que é uma progressão aritmética. Mas aí, para resolver a questão, a gente vai precisar saber escrever seu termo geral. O termo geral seria indicado por AN, que é igual a A1 mais N menos 1. Esse N é o número de termos, vezes a razão que eu chamei de R. Então, nós iremos precisar dessa formulazinha, que é a fórmula do termo geral. Aparentemente, quando eu li o enunciado, né, eu identifiquei que provavelmente vai precisar dessa fórmula. E lá também fala da soma dos termos da progressão. Aí, se ela é uma progressão com N termos, é possível calcular a soma desses N termos. É só usar a fórmula, o A1 mais o AN vezes o número de termos dividido por 2. Ok? Então, essa fórmula aqui, ela me dá a soma dos N primeiros termos da progressão aritmética. Então, pelo que foi lido lá no enunciado, eu tive a impressão que provavelmente a gente vai precisar utilizar essas fórmulas. Tá ok? Então, só voltando no enunciado, tá? Para a gente relembrar o que ele diz. Ele diz que os dois primeiros termos são raízes dessa equação do segundo grau. Ok? x² menos 11x mais 24 igual a zero. O produto das raízes dela, ele diz que dá o número de termos da progressão. Aí ele quer saber a soma dos termos dessa progressão aritmética, ok? Então vamos à solução da questão. Então está aí a equação do segundo grau que ele dá no enunciado. Aí o que é que ele falou? Ele falou que os dois primeiros termos da progressão
Outra coisa importante que ele diz lá no enunciado é que ela é crescente, certo? Ou seja, os termos lá na sequência, eles aumentam da esquerda para a direita, ok? Isso a gente tem que levar em consideração porque, no caso, quando eu achar as raízes, entre elas não existe uma ordem, mas na progressão tem que ter uma ordem, já que ele disse que é crescente, ok? Então, as raízes daquela equação são os dois primeiros termos da progressão aritmética. Se a gente for calcular as raízes dessa equação, que é bastante trivial fazer essa conta, ok? As raízes vão ser dois números inteiros, né? Como A ali vale 1, as raízes são dois inteiros que o produto dá 24 e a soma dá mais 11. Dois inteiros que o produto é 24 e a soma é mais 11, são 3 e 8, ok? Essas são as raízes dessa equação. X igual a 3 e x igual a 8. Aí isso significa que a progressão aritmética, vejam, as raízes são os dois primeiros termos da progressão aritmética e ela é crescente. Então, se ela é crescente, o primeiro termo vai ser o 3 e o segundo termo vai ser o 8. E os demais termos, né, a gente é capaz até de escrever, só que aí eu vou escrever somente esses dois e vou pôr uma reticência. Então, isso aqui é uma progressão aritmética, é uma PA, ok? Então, o que é que eu conheço dessa progressão? Eu conheço o primeiro termo e conheço o segundo. Automaticamente eu vou saber quem é a razão, certo? Então, o primeiro termo é igual a 3, a razão da progressão. A razão é a diferença entre o segundo e o primeiro termo. Essa diferença é igual a 5. E note que ele disse também no enunciado que o número de termos dessa progressão é igual ao produto dessas raízes. Se você multiplicar 3 por 8, você vai encontrar 24. Então, quer dizer que o número de termos da progressão aritmética é igual a 24. Ora, então, para calcular a soma dos termos dessa progressão, eu vou precisar de quê? Do primeiro termo, do último termo da progressão e do número de termos dessa progressão. Duas dessas coisas eu já tenho, está faltando só o último termo. O último termo a gente pode calcular, seria o 24º termo no caso, já que o n é 24, a gente pode calculá-lo usando a fórmula do termo geral, né? Que seria o A1 mais o número de termos, que é 24, menos 1, vezes a razão, ok? Quando eu pego o primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão, eu tenho o termo de posição 24. Então, nesse caso, eu vou ter que o A24 vai ser igual, o A1 é 3, mais 24 menos 1 é 23, multiplicado pela razão, que é igual a 5. Então, o último termo dessa progressão, que é o termo de posição 24, ele vai ser igual ao quê? 5 vezes 23 dá 115, 115 somado com 3, isso vai dar 118. Ok? Esse é o 24º termo, só que ele está querendo que a gente calcule, a soma dos termos. Então, vamos calcular a soma dos 24 termos dessa progressão aritmética, certo? Então, observe o seguinte, a soma dos 24 termos dessa progressão vai ser dado pelo quê? O primeiro termo mais o termo de posição 24, que seria o último, vezes o número de termos, que é 24, dividindo por 2. Ok? Essa vai ser a soma dos 24 primeiros termos da progressão. Então, voltando lá, veja que o primeiro termo é 3,
o último termo vai ser 118 e o número de termos é igual a 24. Então, substituindo, a soma que ele pediu vai ser igual ao quê? O primeiro termo é igual a 3, o último é 118. O número de termos é igual a 24. E isso vamos dividir por 2. Então, fazendo essas contas, o 24 dividido por 2, isso é igual a 12. Aí o 12 vai ficar multiplicado por 3 mais 118. 3 mais 118 vai dar 121, certo? Então, a gente tem que multiplicar 121 vezes 12, certo? Só que aí, se eu multiplicar 120 por 12, dá 1440. Aí eu tenho que pegar 1440 e acrescentar 12. Isso vai dar 1452, ok? Então, 1452 é a soma dos 24 termos dessa progressão aritmética do enunciado. Então, voltando lá para ver qual é a alternativa correta, 1452 é o valor que se encontra na alternativa C. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta da questão.